Nessa aula eu vou te falar a respeito do cache, especificamente do cache de segundo nível que a gente vai trabalhar com ele aqui, ok? Vou te mostrar como é que a gente aplica esse cache, como é que a gente usa, configura esse cache com o Hibernate aqui numa aplicação web, beleza? Antes de eu entrar aqui na aplicação, deixa eu só te mostrar o que eu estou usando, se você quiser reproduzir. Eu estou usando aqui o Eclipse Luna, versão 4.4, o Eclipse, a última versão lançada aí, foi lançada recente. Ele já tem suporte ao Java 8, apesar de nessa aula não estar usando nada de Java 8, se a gente precisar usar, ele já vai dar o suporte. E eu estou usando essa versão aqui, ó, IDE for Java EE Developers. Por quê? Como é uma aplicação web, eu estou usando o Tomcat lá dentro dele e estou usando o Tomcat 8. Essa versão já dá suporte ao Tomcat 8. Então, se você entrar aqui no site da Apache, Tomcat 8 é essa versão que eu estou utilizando. Beleza? E a aplicação que eu criei para demonstrar é uma aplicação bem simples, que vai emitir nota fiscal. A ideia seria essa, mas esse emitir nota fiscal é gravar no banco de dados a nota fiscal. Ok? E para a gente emitir uma nota fiscal, eu preciso selecionar o estado e a cidade que eu estou emitindo aquela nota fiscal. Beleza? Coisa bem simples mesmo, mas que vai te dar uma ideia de como é que funciona o cache de segundo nível, né? O que ele consegue trazer de benefício para você. Beleza? Primeira coisa que eu vou falar a respeito dele, por que a gente usa cache, né? Eu imagino que você está nessa aula, às vezes você já ouviu falar sobre cache, né? Mas você usa cache normalmente para melhorar a performance do seu sistema. Como? Indo menos vezes ao banco de dados, que pode ficar lento, dependendo do número de requisições, etc. Tem muitas situações. Então, a gente vai lá, usa cache para melhorar a performance do sistema. Beleza? Bom, existem 3 tipos de cache aí que a gente, nesse contexto aqui do Hibernate. O primeiro deles é o Session Cache, cache de sessão. Ou seja, quando você abriu uma sessão ali do Hibernate, ele vai fazer um cache ali dentro. Fechou aquela sessão, aquele cache é encerrado. Então, se você abriu uma sessão, salvou um objeto, precisou de consultar ele, ele não vai no banco de dados, está ali naquele cache, mas isso dentro da mesma sessãozinha ali. Beleza? Naquela, se abrir a sessão do Hibernate, estou fazendo aquilo ali tem um cache de primeiro nível. Não é esse que eu vou trabalhar aqui. Eu vou trabalhar o cache de segundo nível, que é responsável para fazer o cache para a gente entre as várias sessões aí que existem as várias sessões do Hibernate. Beleza? Então, na verdade, ele vai funcionar dentro de uma mesma Session Factory. Beleza? Então, como eu tenho uma Session Factory normalmente por aplicação, ele vai fazer o cache nessa Session Factory. Ok? E aí existem alguns players, alguns outros fornecedores de cache, como o eCache, EHCache, tem o InfiniSpan também que daria para a gente usar. Nessa aula aqui, como é uma aula introdutória a respeito de cache, eu estou usando uma versão de teste do próprio Hibernate, ok? Que não é recomendada para produção, mas eu quero te explicar, te mostrar os benefícios do cache. Em outro momento a gente discute a respeito do eCache, do InfiniSpan, de outras opções aí mais profissionais para se utilizar, fazer cache. E o terceiro tipo de cache é o Query Cache, que eu não vou falar aqui nessa aula também, vamos deixar para uma outra oportunidade. Ele é usado para cachear o resultado de uma query. Então, ele faz a associação entre uma query, os seus parâmetros, e faz o cache daquela consulta. Beleza? O cache de segundo nível, não. O cache de segundo nível ele está pegando aquele ID daquele objeto e fazendo o cache das propriedades daquele objeto. Beleza? E aí, deixa eu te demonstrar aqui. Chega de conversa, vamos trabalhar aqui. Eu fiz o seguinte, então como eu disse, estou com o Tomcat 8 aqui dentro do meu Eclipse, estou usando uma SQL, e aqui deixa eu te mostrar o persistent XML. O que eu fiz aqui? Eu criei lá um banco de dados nota fiscal, lá dentro do MySQL, estou usando JPA 2.1, aqui então essa propriedade aqui é do JPA 2.1, beleza? Eu estou falando para ele, na hora que ele subir, apagar e criar o banco de dados baseado no metadata
ou seja, baseado nas anotações aqui do meu model. E como é que é o meu model? Olha só como é que é o meu model. Então, a entidade estado, já vou falar aqui a respeito do cache. Primeiro vou mostrar com cache, depois eu vou tirar para você ver a diferença de quantidade de consultas que ele faz. Beleza? Então, olha só, tem aqui estado que tem um código, nome e tem uma lista de cidades. Cada estado tem uma lista de cidades. Aqui. Vamos lá na cidade. A cidade, eu também vou fazer cache dela, já falo sobre esse detalhe aqui. Também tem lá um código, nome e ela pertence, né, a um estado, essa cidade. E eu tenho uma nota fiscal eletrônica, porque essa nota fiscal eletrônica tem lá um valor, uma descrição e ela está sendo emitida em determinada cidade. Como eu disse, o sistema é bem simplesinho aqui, ok? Que mais que eu fiz aqui? O projeto eu estou usando o Maven e aqui na configuração dele eu estou usando o JSF2 com o Prime Faces, ok? Estou usando o CDI, o Hibernate 435 final, que é a última versão no momento da gravação dessa aula aqui, o Hibernate Testing, que eu falei para vocês, vou usar como o cara que vai fazer o cache para a gente, e aqui questões de DBUnit, de Integrity, se não estou fazendo nenhum teste de integração aqui, mas já deixei pronto aqui, se você quiser brincar aí com teste de integração também, fazer alguns testes mais rápido ao invés de fazer o teste aqui na aplicação web. Beleza? Ok. Bom, como eu disse, então, a minha aplicação já está configurada. Não vou gastar tempo ficar mostrando como é que configura essa aplicação com Prime Faces, com CDI. Nós já vamos diretos aqui trabalhar na aplicação e eu te mostrar a respeito do cache. Bom, então vamos lá. O que eu fiz aqui? Para a gente habilitar o cache de segundo nível, eu tenho que falar quem é a fábrica que vai prover as regiões desse cache. As regiões são os lugares onde ele vai guardar esse cache. Como eu disse, eu estou usando aqui o testing Caching Region Factory do próprio Hibernate. Esse cara aqui é para teste, isso aqui não é recomendado você usar em produção. Beleza? Só para a gente demonstrar e aprender um pouquinho a respeito do cache. Beleza, coloquei essa propriedade aqui. Eu vou nas minhas entidades, no caso aqui, estado e cidade, e anoto elas com @cache, @cache. E aqui eu tenho que falar uma estratégia de concorrência para esse cache. Eu tenho algumas opções aqui. A não strict read-write, o que significa esse cara? Significa que, eventualmente, eu vou atualizar esses dados. Eu coloquei o non-strict aqui, apesar da aplicação nem permitir ali a gente atualizar, para a aplicação ficar mais simples, significa que eu não vou ter muita gente, não vou ter concorrência, uma concorrência forte aqui para atualizar esses dados, no caso aqui um estado. Não vou ter isso, a mesma coisa com cidade. Não é uma coisa que se atualiza demais, concorda comigo? Depois que eu gravei isso, não vou estar atualizando toda hora ali. Então, por eu coloquei essa opção. Se eu não for atualizar de jeito nenhum, eu posso colocar o read only. Read only, a estratégia fica mais simples ainda para ele conseguir controlar isso daí. E aí existem várias implicações. Se você falar, não, eu vou atualizar, eu vou ler e atualizar constantemente. Isso envolve outras questões de estratégia de concorrência que você vai precisar de tomar cuidado. Beleza? Então, como no meu caso aqui, no caso eu poderia deixar apenas read only, mas eu vou deixar non strict read write, porque se você quiser terminar essa aplicação aí colocando atualização, vai ser possível também de você atualizar. Beleza? Bom, é só isso daqui, acredita? Não é muito complicado mesmo não. Como eu disse, não é complicado colocar, né, para funcionar assim, essa parte simples do teste. Não é colocar essa funcionalidade aqui. Quando você for trabalhar com um provedor externo, como por exemplo o eCache, Infinispam, para controlar transações, aí já começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas aí a gente deixa para falar isso em outro momento. Vamos focar mais uma vez no cache de segundo nível. Ok, eu não coloquei o cache na minha nota fiscal, porque eu não quis. Né? Na verdade, eu não tenho consulta aqui da nota fiscal eletrônica, e talvez assim, se a gente for pensar
friamente, valeria a pena a gente gastar a memória do nosso servidor para fazer cache de uma nota fiscal? Normalmente a gente emite a nota fiscal e não fica consultando ela toda hora. Então, valeria a pena a gente colocar? Eu acredito que não, nesse caso não. Não é uma entidade que eu vou gastar memória à toa, se eu não vou ficar consultando esse cara. Então, a decisão do cache não é simplesmente técnica, ela também é uma decisão que você tem que avaliar o que vale a pena ou não você colocar no cache. Porque se for alguma coisa que você consulta muito e você não altera tanto, eu acho que é uma boa opção de você colocar no cache, beleza? Tem que tomar também cuidado com o tamanho desse cache. Você não vai poder, vamos supor que estados são poucos estados, cidades, vamos supor que você não trabalha, até todas as cidades do Brasil, acho que não sairiam, não ficaria muito grande, mas você não poderia colocar, sei lá, 100 GB no cache se você tem uma máquina com memória RAM lá de 8 GB, 4 GB, não faz sentido. Então, você precisa de avaliar isso também. E aí, como eu disse, você tem limitação de memória, você também vai precisar de trabalhar com questões de remover isso do cache, de expirar isso do cache, que também não vou focar nessa aula. Vamos deixar isso para uma outra oportunidade. Ok, então vamos lá, deixa eu te mostrar quais são os benefícios aqui que a gente vai ter colocando essa estratégia de cache nessas entidades. Beleza? A minha aplicação aqui já está iniciada. Beleza? Não alterei nada ali, só tinha clicado e voltado. Vamos lá, tenho aqui então a aplicação, nota fiscal, que eu tenho cadastro de estado e cidade, coloquei a pesquisa apenas de cidade e emiti uma nota fiscal eletrônica. Então vamos lá, quando eu clicar aqui em cadastrar estado, ele vai para a telinha de cadastrar estado e eu vou colocar aqui, sei lá, São Paulo. Quando eu clicar em salvar, ele vai demorar um pouquinho mais. Vou voltar aqui no console. Por quê? Ele vai iniciar, não acessei a aplicação nenhuma vez, ele vai iniciar toda o Hibernate para a gente apagar e criar as tabelas no banco de dados. Então, por isso que vai demorar essa primeira vez. Está iniciando tudo aqui, vai começar lá. Apagou as tabelas, etc, etc. A próxima vez ele não faz isso mais. Se eu voltar aqui, ele salvou com sucesso. Se eu vier aqui, estado, novamente, e salvar aqui, por exemplo, estado Minas Gerais, aí já vai ser bem mais rápido. Beleza? Ele fez apenas o insert agora. Depois que eu criei aqui, eu vou deixar esse cara assim, para a gente não ter que apagar e criar de novo as tabelas do banco de dados, apagar os dados que eu acabando de salvar. Beleza? Então, na hora que eu remover aqui o cache para te demonstrar, ele iria apagar de novo o banco de dados, então eu estou tirando para ele não fazer isso. Então, olha lá, fez o insert do estado, código 2, eu mandei mostrar só o código ali, daquele estado. Beleza? Vamos salvar a cidade. Olha só, São Paulo, Minas Gerais, que foi que eu salvei, né? São Paulo, então Campinas, clicar em salvar, cidade está salva com sucesso. Se eu selecionar aqui São Paulo de novo, vamos colocar Ribeirão Preto, salvar. Em Minas Gerais, vamos colocar agora sim, né? Belo Horizonte. Beleza. Se eu vier aqui em pesquisa de cidade, está aparecendo lá, Campinas, Ribeirão Preto, Belo Horizonte. Beleza? Poderia ter colocado o estado aqui. Então vamos lá, vamos emitir nota fiscal. Como é que emite essa nota fiscal? Eu vou colocar a descrição do que eu estou vendendo, o valor, vou selecionar o estado. Na hora que ele selecionar o estado, vai aparecer aqui a cidade, a respeito que eu atualizei, né, que eu estou selecionando aqui. E aí, na hora que a gente salvar, ele vai salvar a nota fiscal. Mas aí, antes de eu mandar salvar, eu vou abrir aqui o console para a gente ver quantas vezes ele está indo no banco de dados no momento que eu salvar a nota fiscal eletrônica. Depois eu vou tirar o cache e a gente vai comparar. Beleza? Então, olha só. Apaguei o console aqui, está limpinho, né? Vou colocar aqui. Vamos supor que a gente está emitindo a nota fiscal para um fogão, sei lá, 6 bocas. Que custou R$1.000. Então, selecionei aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, essa nota fiscal está indo lá. E aí poderia ter cálculo de imposto baseado no estado, cidade, etc.
beleza? Mas quero focar com você a respeito da quantidade de consultas que ele vai fazer. Vou mandar salvar. Salvou. Nota fiscal, primeira nota fiscal que ele salvou. E aí, olha só, ele fez, então, o insert. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, do lado, vou colocar aqui, ó, quantidade de consultas que ele fez. O que ele fez quando eu mandei salvar? Ok. Vou aumentar essa fonte aqui. Ok. Então, esse aqui foi quando ele fez com cache. Foi isso daqui que ele fez. Ok? Você acompanhou aí comigo. O cache está setado. Ele fez isso aqui. Deixa eu já explicar o que significa esse segundo select aí. Ó, esse primeiro aí, insert aqui, tá na cara, né? Se eu salvei uma nota fiscal, ele vai inserir nota fiscal na tabela nota fiscal eletrônica. Ele fez esse select aqui, ó, tá vendo que é um select de todos os estados? Que select que é esse? Que quando eu acabei de salvar, ele foi carregar essa tela de novo, aí ele tem que carregar de novo essa lista. Então ele faz de novo esse select aqui para carregar todos os estados. Beleza? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou desabilitar o cache aqui. Vou desabilitar aqui. Ó. Vou só simplesmente comentar essa anotação aqui e essa anotação aqui em cidade e em estado. Beleza? Foi só isso que eu fiz. Vou reiniciar aqui o Tomcat para a gente ver a diferença agora. Vou matar ele. Ok, Tomcat no ar. Vamos entrar aqui novamente na aplicação. Ele vai carregar ali vai carregar então o Hibernate, né? Novamente, dessa vez ele não apagou e criou todas as tabelas novamente. Eu comentei aquela parte. Selecionou, buscou aqui os estados, né? Continua buscando aqui as cidades para a gente. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Deixa eu limpar aqui o console de novo. E nós vamos salvar uma nova nota fiscal eletrônica. Vou colocar aqui geladeira. Geladeira, tá bom. Estou 2.200. Selecionar aqui Campinas, eu não coloquei nenhuma validação, então se você for simplesmente reproduzir aí, tem que formar tudo, ok? Não está validando nada. Então lá, geladeira, São Paulo, Campinas, deixa eu ver aqui, está limpinho. Vou mandar salvar, agora sem cache. Salvou, continua salvando, mas vamos voltar aqui e vamos ver o que ele fez agora. Já deve ter percebido que foi um pouquinho a mais, né? De select. Então, olha só. Ele fez um select para buscar o estado pelo código, fez para buscar a cidade, depois fez de novo aqui para buscar a cidade, aí sim ele fez o insert, e esse último aqui é o que ele fez para recarregar a tela, né? Recarregar os estados. Então, vou tirar esse cara daqui, para a gente poder comparar simplesmente o que ele faz antes de fazer o insert. Aqui, ó, o que realmente a gente queria fazer era esse insert aqui, certo? No caso, quando eu estava com cache, ele fez diretamente esse insert. No caso aqui, sem cache, olha só a quantidade de select que ele fez a mais aqui. Tá vendo? 2, 3 selects a mais que ele fez, né, que se eu tivesse do que se eu usar cache. O que significam esses selects aqui? Alguns deles estão aqui por conta da aplicação CJSF, um deles. Esse cara aqui, especificamente, está aqui porque a aplicação é uma aplicação JSF. O que ele significa? Quando eu tenho aqui um estado, na verdade, dois desses selects, esses dois primeiros aqui, estão aqui por conta de ser uma aplicação JSF. Qual que é
a questão. Quando eu tenho aqui um combozinho, vou entrar novamente. Quando eu tenho aqui um combo, eu vou selecionar a cidade para ele trocar aqui selecionar o estado e trocar a cidade. Quando eu enviar esse select aqui lá para o banco, lá para o servidor de aplicação, desculpa, o que ele tem que fazer? Ele tem que converter esse cara. Então vamos entrar aqui no estado converter. Ele tem que converter aquele cara, que é uma string, para um objeto. E para ele converter para esse objeto, né, que é um objeto do banco, ele tem que buscar ele no banco. Então ele faz essa busca aí pelo código, beleza? Então por isso ele cai aqui no converter. Isso aqui já seria parte do JSF, né? Então ele faz essa busca para converter para um objeto aquela string. Beleza? Então ele faz aquilo tanto para estado quanto para cidade, né, que são os dois selects que eu tenho aqui, ok? Seriam esses dois caras. E esse cara que ele vai fazer é o próprio Hibernate, né? Ele vê lá que tem um objeto cidade que a minha nota fiscal tem, então ele fala, opa, deixa eu buscar esse cara aqui para inserir essa cidade aqui na nota fiscal. Beleza? Então, ó, com cache, a gente eliminou esses três selects. Né? Se isso fosse uma operação onerosa, fosse alguma coisa que fosse demorar muito, você que estaria ganhando aí muito tempo no tempo de resposta da sua aplicação. Concorda comigo? E aí, como eu disse, mais detalhes sobre como implementar isso usando eCache, InfiniSpan. A gente tem atualizado o nosso curso de JPA e Hibernate. Esse curso nós estamos já tem uma aplicação JSF usando PrimeFace que a gente cria ela do início ao fim com JPA e Hibernate. E as atualizações que nós estamos fazendo, nós continuamos, os nossos cursos não param, assim, é só aquilo lá, não. Eles têm algumas atualizações que são liberadas. E nas próximas atualizações desse curso, já vai ser liberado mais detalhes aí sobre cache de segundo nível, query cache. Nós vamos utilizar cache com EHCache. Beleza? Eu vou mostrar todas essas situações numa aplicação web também, dessa forma aqui. Beleza? Mas me fala aí se essa aula que você assistiu aqui já te deu alguma ideia sobre como funciona o cache de segundo nível, o que você achou dele, né? Se ele pode realmente te ajudar. Beleza? É isso daí. Valeu!